Ah, meus amigos, olha, como dizer, né? Segredo de pobre dura pouco, meu. Dura nada. Pobre é complicado, meus amigos. Dura nada. Aí o que estava sendo um momento alegre para todos nós aí no Terça Livre. Momento alegre não, né? Tiveram alguns momentos de piada no Terça Livre. E agora aí nós descobrimos que o Oswaldo Eustáquio foi preso, meus amigos. Olha, como eu digo pra vocês, eu costumo dizer pra vocês, né? Todas as vezes, o tempo todo, prestem atenção no que diz o professor Olavo de Carvalho, certo? Por quê? O professor Olavo falou há meses. O professor Olavo disse que nós estávamos às portas de uma ditadura. Na verdade, o Brasil já era uma ditadura, né? O Brasil estava entre a escolha de uma ditadura chinesa e uma ditadura comunista, certo? E aí a gente tá vendo essas coisas, né? Alguém perguntou como assim? Exatamente, meus amigos. Oswaldo Eustáquio foi preso, jornalista preso. Experimentaram para ver como é que era quando prenderam aqueles dois manifestantes em São Paulo. Aí deram uma experimentada maior quando prenderam a menina Sarah Winter, certo? Usaram uma justificativa lá, né? Disseram das bombas, né? Dos explosivos, os ataques. E aí hoje prenderam Oswaldo Eustáquio, meus amigos. Oswaldo Eustáquio não é blogueiro. Oswaldo Eustáquio não é youtuber. Oswaldo Eustáquio Oswaldo Eustáquio Filho é um jornalista. Certo? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas matérias, o que as matérias estão dizendo, que até então temos poucas informações, certo? Vou mostrar algumas matérias aqui. Então, realmente, meus queridos, vivemos um momento muito complicado, um momento perigoso. Quando o professor Olavo, meus amigos, se você não gosta do professor Olavo, você não acha que as ideias dele são boas ou qualquer coisa, meus amigos, repensa. O que o Olavo fala, ele não tá falando agora. O que o Olavo tá escrevendo agora, que tá postando alguma coisa, ele não tá falando deste minuto, como eu estou fazendo. O professor tá fazendo coisas para meses, anos para frente. Quando ele falou que estávamos entre uma ditadura chinesa e uma ditadura comunista, tiveram várias pessoas afins, né? Não estou me referindo a ninguém do YouTube em específico, mas muita gente achou que era um exagero por parte do professor Olavo, certo? E mais uma vez, a cada dia que passa, infelizmente, as palavras dele estão corretas, né? O que ele cometeu? Qual o crime do Oswaldo? Nenhum. Ele não cometeu crime nenhum, meus amigos. Ele não cometeu nenhum delito. Meus amigos, jornalistas não foram presos durante o período conhecido pelos livros de história do MEC, os livros de história do PT, principalmente depois da Comissão da Mentira, certo? O período histórico, durante todo o período histórico 64 a 85, que as professoras de ensino médio e fundamental chamam de ditadura militar, nesse período aí, que sabemos que foi um regime militar, enfim, durante esse período, jornalistas não foram presos, meus amigos. Não foram presos. Acho que até o próprio professor Olavo andou comentando algo nesse sentido meses atrás, de que jornalistas nunca foram presos durante o período 64 a 85. Inclusive, até os exilados e tudo mais, né, foram ter vidas maravilhosas na Europa, né? Enfim, então ele realmente foi preso, meus amigos. Eu tava aqui procurando algumas notícias e aí eu vi na Folha de São Paulo dizendo que o Oswaldo tinha sido preso. Aí eu fui no Twitter,
escrevi, é procedente que ele realmente tá preso. Em seguida o Mauro postou, a Camila Abdo postou, a Bárbara postou, assim, que segundos de diferença, certo? Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, meus amigos. Olha, meus queridos, jornalista preso, é esse nível aqui, ó. É esse o nível, tá? Isso aqui, é isso aqui que nós somos. Olha aqui, ó. Jornalista chinesa que denunciou epicentro Wuhan é presa na China. Aqui, ó. Isso não sabemos quanto tempo ela vai ficar somente presa, né? Ela não sabemos. Se vai ficar apenas presa. E o mesmo tá acontecendo com o Oswaldo Eustáquio. Hoje, meus queridos. Aí as pessoas estão a perguntar assim, qual foi o crime que ele cometeu? O crime de se manifestar. O argumento, olha como o argumento da prisão, ele é absurdo. O argumento da prisão do Oswaldo Eustáquio é disso aqui, ó. Eu vou aumentar a velocidade aqui, é para não correr risco de strike. Sei que não vai fazer, mas, né, precaução nunca é demais. Então olha só, por causa disso aqui, meus amigos, vejam isso aqui, ó. Paraguai, 13 mortos pela peste. Brasil, 54 mil. É o que ele tá colocando aqui no canal dele, certo? E olha só, foi por causa disso aqui, meus amigos. Isso aqui foi o que fundamentou a prisão dele. Olá, meus amigos. Falar um pouco alto aqui por causa do trânsito. Aqui o jornalista Oswaldo Eustáquio, da terra da minha mãe, Paraguai. Cidade de Pedro Rua Cavaleiro. Aqui, além desta maravilha aqui que vem buscar, ó. Aqui, ó. Sopa paraguaia, hein? Além da sopa paraguaia, os paraguaios também têm outra estratégia para combater o Covid, a Covid-19. Aqui no Paraguai tem 13 mortes, o Paraguai inteiro. Do outro lado da fronteira, enquanto a Porã, tem mais mortes que aqui. Na verdade, é tudo mentira, os números estão maquiados no Brasil. E o segredo do Paraguai para combater, eu vou mostrar agora. É isso aqui, ó. É o comércio aberto. E as pessoas, algumas delas, trabalhando direitinho. Vou mostrar para vocês. Vídeo de 1 minuto, tá? 1 minuto o vídeo. Opa. Então, meus amigos, estamos ao vivo aqui. Ao vivo não, gravado, desculpe. Paraguai, a terra da minha mãe. Mostrando aqui os meus irmãos paraguaios. Tudo bem? Adiós. Beijo lá, pode tirar. Fala, Guarani. Tá feio aqui? Valeu, obrigado, gente. Aqui, ó, os amigos paraguaios aqui. Olha, meus amigos, vocês estão vendo? Vocês estão vendo, né? O segredo do Paraguai para combater o Covid. O comércio aberto. Tudo bem, gente? Oi, meninas. Aí, ó, foi esse vídeo aí, meus amigos. Aqui, ó, deixa eu pegar o pedaço que o cara foi comprar sopa. O cara foi visitar a mãe, foi comprar sopa. É sério, meus queridos, é sério. Olha só, eu não tô brincando aqui, eu não tô tirando sarro, tá? O cara, ele atravessou a fronteira pra visitar a mãe e pegar sopa. Postou isso na internet. Voltou para a sua residência. Voltou, ele retornou. E aí foi preso com a justificativa de risco de fuga. Risco de fuga. Olha só, meus amigos. Vamos refletir nós aqui. Vamos fazer um pequeno raciocínio muito simples, meus amigos. Quem vai fugir... Primeiro que quem vai fugir não avisa, simplesmente foge. Quem vai fugir não diz pra onde vai. Quem vai fugir não diz aonde tá. Quem vai fugir não volta. Não volta. Ah, esqueci de pegar as cuecas. Não volta, sabe? É um absurdo, meus amigos. Eu juro pra vocês. Meus queridos, pra quem tá me conhecendo hoje, eu tenho 34 anos de idade, tá? Eu juro pra vocês, eu nunca imaginei que fosse ver esse tipo de coisa acontecendo no Brasil. O cara atravessa a fronteira, visita a mãe, deve ter atravessado de carro, eu não sei como é que é a fronteira lá com Mato Grosso, acho que é Mato Grosso do Sul, enfim, Ponta Porã, certo? Deve ter atravessado de carro, foi lá, deve ter passado o quê? 3 ou 4 horas no Paraguai, voltou para trabalhar, fez vídeo, etc, e foi lá e pau! Vocês acreditam que no Terça Livre, em tom de brincadeira, tom de piada, eu falei bem assim, olha, vocês parem de falar do cabeça de ovo, porque ele vai aparecer, vai bater aí na casa de vocês. E não é que enquanto nós estávamos apresentando o Terça Livre, a Polícia Federal estava executando um mandato quase a esse molde, que brincando, eu falei, brincando, sem querer brincando, eu praticamente profetizei um absurdo, meus amigos. Tentem, olha só, vocês lembram quando teve a Vaza Jato? Vocês lembram muito bem da Vaza Jato, que começou aquela coisa lá de proteção ao Sérgio Moro e etc e tal, né? Que todos ficamos
ficamos consternados com aquilo e tudo mais, defendemos Sérgio Moro muito, nós defendemos, né? É porque se a Vaza Jato fosse pra frente também, se provasse verdadeiro, que não era pelo visto, se provasse verdadeiro ia resultar na inocência do Lula e outros tantos. Enfim, meus amigos, na época da Vaza Jato foi cogitado processo contra o Verdevaldo, cogitado processo, a mídia inteira em peso, falando em censura, prisão política, que ele era americano, não podia ser preso, etc, 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 meus amigos. Teve inclusive disseram que era impossível dar busca e apreensão na casa do Verdevaldo, porque ele era esposo, é esposo de um parlamentar que tem imunidade de residência e tudo mais. Engraçado, né, que o STF deu uma canetada outro dia, quebrou sigilo de um monte de parlamentares. Olha, meus amigos, é um absurdo, o cara foi preso sem ter cometido nenhum delito. É como eu disse, eles deram uma experimentada lá com os manifestantes em São Paulo, fizeram o teste mesmo na Sarah Winter e aí agora pegaram o Oswaldo. Eu digo pra vocês, eu li algum comentário aqui, até não vi quem foi, mas alguém comentou mais ou menos assim, que vai aparecer trocentos advogados, vai aparecer 5.000 advogados, alguém escreveu alguma coisa assim, vai aparecer um monte de advogado pra defender o Oswaldo. Meus amigos, quando a Suprema Corte faz algum absurdo, nós recorremos a quem? Não tem a quem recorrer, meus amigos. Não tem. Inclusive, deixa eu até, que agora eu me lembrei aqui, o Pinheira, escreve Pinheira, né? O Pinheira do Chile, sobre STF. Ele fez uma vez que ele se reuniu com... Onde é que tá, presidente? Aqui, ó. Olha só. Quando ele se reuniu com os ministros do STF... Olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Eu não tinha planejado isso, mas eu me lembrei. Veja só. Quando o presidente do Chile se reuniu com ministros do STF... meu Deus, para aí que eu tenho que fazer uma coisa aqui, senão não vou conseguir ver. Ó, quando ele se reuniu com os ministros do STF, ele perguntou pros ministros, quando o STF falha, também cabe recurso? Olha só, um chileno que tomou conhecimento minimamente... O chileno tomou conhecimento minimamente do nosso sistema judiciário e ficou de boca aberta. Eu falei no Terça Livre que quando a gente conversa com algum estrangeiro e tenta explicar a situação, o cara acha que tu tá brincando, o cara acha que tu não tá falando inglês direito com ele, sabe? E aí, simplesmente, o cara não entende, ele acha que é brincadeira. Tá aí, ó, o Pinheira perguntou pros ministros, ele disse, quando a STF falha, cabe recurso? Aí a Carmen Lúcia falou que não, né? Então, e aí ele aponta pra cima e diz, então cabe a Deus, sabe? O Edson Fachin interviu e disse assim, mas a sociedade interviu afirmando que, de modo geral, a sociedade é uma espécie de revisora das decisões da corte. A sociedade, meus amigos, é a revisora das decisões, né? Revisora, nós estamos tentando fazer a revisão de algumas decisões e o que eles estão fazendo, o que o Alexandre de Moraes está fazendo, querendo nos prender, querendo ou não, agora ele está executando mandados de prisão. Ele está mandando, ele não está mais querendo. Já saímos da situação hipotética, estamos na situação de fato. Sexta-feira muito triste, o que para mim estava sendo, né, o que foi uma manhã feliz de sexta-feira, pois tive a honra de participar do Terça Livre, agora está se tornando uma tarde de tristeza, meus amigos. Olha aqui, ó, mas a sociedade aí perguntou, né? Aí ele perguntou, a sociedade revoga as decisões da corte? Engraçado, nós, o povo, nós que bancamos aqueles salários gigantescos e todos os privilégios e benefícios de Marajás que tem não só os ministros do Supremo, como todo o funcionalismo público, todo, de todas as esferas do poder, todo o funcionalismo regado a bastante dinheiro, nós não podemos reclamar. Agora, nós aqui que estamos indignados com essa questão do Oswaldo Eustáquio, nós que estamos falando isso, nós somos ruins, nós não prestamos. Nós estamos atacando o STF, meus amigos. É brincadeira aqui, ó. Pinheira também questionou o tempo que o Supremo leva para decidir.
Carmen Lúcia respondeu: depende. O Supremo do Brasil tem uma carta de atribuições não muito comum entre os países. Olha só, um chileno, meus amigos, nosso vizinho que está a alguns milhares de quilômetros, estamos no mesmo continente, certo? E olha só o que disse, né? O próprio chileno não entendeu, meus amigos. Olha, eu vou dizer pra vocês, isso aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Isso que vocês estão vendo, isso daí é a pirâmide de Kelsen. Ok? Ou melhor, né, como foi dito também no Terça Livre, a reformulação da pirâmide de Kelsen. Nós temos Dias Toffoli e Alexandre de Moraes no topo supremo de toda a pirâmide. Eles mandam e desmandam, certo? Depois nós temos o regimento interno do STF, temos Gilmar Mendes, um pouco abaixo do regimento interno, e todos esses daí acima da Carta Magna da Constituição Federal, meus queridos. Vocês estão vendo? Ontem eu mostrei uma decisão que libertou um líder do PCC condenado a 76 anos de cadeia. 76 anos, o cara condenado foi solto para ficar em casa. Enquanto isso, um cara... Vejam bem, eu vou repetir, para quem achar que eu tô exagerando. Eu mostrei ontem na live aqui, nesse quadrado aqui amarelo, tá? Eu mostrei ontem aqui um líder do PCC condenado a 76 anos de cana, ok? Condenação, sentença penal transitada em julgado, certo? O cara foi mandado para casa porque foi dito pelo advogado que ele tinha hipertensão e por causa da peste soltaram o cara, mandaram ele para casa em prisão domiciliar e até onde eu sei sem tornozeleira eletrônica. Enquanto isso, meteram uma tornozeleira na sala, na Sara, e hoje pegaram o Oswaldo Eustáquio, meus amigos. Exatamente como tá aqui, ó, a nova pirâmide de Kelsen. Vejam só, Toffoli e Moraes no topo supremo da pirâmide, eles que mandam e desmandam em todo o direito do Brasil. Aí nós temos o regimento interno, Gilmar Mendes, e todos esses itens aí estão acima da Constituição Federal, meus amigos. Esqueça tudo que você aprendeu sobre direito constitucional. Vou falar rapidinho, bem rapidinho, não vou me estender sobre o que é a pirâmide de Kelsen. Trata da questão da hierarquia das leis. Como é que deveria ser teoricamente, o que deveria estar no topo das leis é a Constituição. Depois, emendas constitucionais, que na verdade as emendas não são mais emendas, elas integram o corpo da Constituição, e tratados internacionais exclusivamente que falam sobre direitos humanos. Detalhe muito importante, meus amigos. E essa parte aqui, ó, esse verde aqui que vocês estão vendo, tratados internacionais sobre direitos humanos, vocês já ouviram falar do Pacto de San José da Costa Rica? Vocês já ouviram falar? Esse aí é o pacto que tem os direitos sobre as pessoas, é o pacto que fala sobre a presunção da inocência da pessoa, ok? É isso. Inclusive o Pacto de San José da Costa Rica foi muito citado quando teve o julgamento da prisão em segunda instância. Vocês estão entendendo, meus amigos? Olha o absurdo, olha o extremo que aconteceu. Depois, leis complementares, ordinárias, delegadas, etc, etc. E aí tem as leis normais. Isso era o que deveria ser seguido. Aí olha aqui, ó, o lance todo é chamar, veja bem aqui, ó, tá aqui no Estadão. O lance todo é chamar o Oswaldo Eustáquio de blogueiro, porque blogueiro, quem é que vai pesquisar que ele realmente é um jornalista? Quem é que vai olhar isso? Quem é que vai conferir? Quem é que vai atrás disso daí? Quem vai fazer isso? Ninguém vai fazer. Ou melhor, 99% das pessoas que ficarem sabendo não vão ver nada disso. E assim, ó, eu não duvido nada que não tenha uma chamada de emergência da Globo cortando novela, cortando tudo lá, dizendo assim, ó, foi preso o blogueiro ligado a Bolsonaro, ligado a extremista Sarah Winter, porque tem uma outra matéria aqui, ó. Outra matéria tá chamando a Sarah Winter de extremista também. Olha só, PF prende blogueiro. Não pode dizer, né, que prendeu um jornalista, pois, inclusive, além de ter carteira de jornalismo desde 2011,
Para que vocês entendam, eu tenho a minha carteira da Ordem dos Advogados desde 2013. O Oswaldo Eustáquio tem a carteira de jornalista dele desde 2011, meus amigos. Olha o absurdo. E aí não dá pra dizer. Vocês imaginem um veículo de mídia, de imprensa, falando que um jornalista foi preso e batendo palma, achando isso tudo muito bonito. Olha só. Ah, mas o Oswaldo foi preso na fronteira? Ele foi preso na fronteira, ele tava voltando, tava cruzando a ponte, e aí ele foi preso? Não! Oswaldo foi detido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É investigado por integrar um núcleo de suposta organização criminosa. E ainda por cima, somos todos uma organização criminosa. Meus amigos, quem assistiu parte do Terça Livre, viu a parte da zoeira ali, é isso que a gente faz, meus amigos. A gente faz uma zoeira, a gente dá um pouco de risada, porque como eu mesmo disse, porque senão a gente vai morrer tudo abraçado chorando. Então pelo menos a gente morre abraçado e rindo. Que é um pouco... o desespero é tão grande, é uma loucura tão grande, que pelo menos a risada traz um pouco de conforto. Eu juro pra vocês, eu nunca pensei que coisas que nós fôssemos falar, fôssemos dizer durante o Terça Livre, fossem se concretizar tão rápido, meus amigos. E o pior de tudo, coisas ditas ainda em tom de brincadeira. PF prendeu Polícia Federal, meus amigos, olha só. Ó, isso que o Bolsonaro interviu na Polícia Federal. Isso que ele interviu. Ah, não, mas esse daí é o Romarinho, é o Valeixo ou não sei quem, é o XYZ. Não interessa. Não tem como tu intervir e não intervir. Ou interviu e foi lá e mexeu, ou não mexeu. Tá aí, ó. Não mexeu na Federal, continua executando. A polícia executando ordem manifestamente ilegal. Ah, não! Agora os juristas que não gostam de Bolsonaro e seus apoiadores e etc. vão dizer assim, não, mas agora o inquérito é legal. O plenário do STF julgou a legalidade. Ah, tá bom. Então quer dizer, né? Então quer dizer que quando há uma cena de crime e aquilo tudo foi limpo, não existiu crime porque foi limpa a cena. É um absurdo, meus amigos. Olha só. Oswaldo Eustáquio, blogueiro, ó, olha só, blogueiro, investigado no inquérito que apura financiamento. Segundo o Estadão, investigadores identificaram o risco de que ele pudesse fugir do país. Monitorado pela Polícia Federal, poderia estar em contato com outros investigados através de terceiros. Olha só, meus amigos, aqui, ó, olha o que o cara tava fazendo, ó, olha só, o cara gravou, que eu repito, meus amigos, quem vai fugir não avisa. O cara vai botar no Twitter, vai botar no YouTube, no canal dele, vai botar no canal dele que vai fugir, meus amigos, sabe? Pelo amor de Deus, meus queridos. Ó, olha só, o cara foi comprar sopa. Além da sopa paraguaia? Ó, ainda fala aqui, ó. Vim comprar sopa paraguaia. Tô aqui no país da minha mãe. E detalhe que é o seguinte. Ele tava na fronteira, só que hoje ele foi pego na capital. Vocês estão entendendo, meus queridos? A intenção dele não era de fugir. Quem é que foge e fica transitando? Pelo amor de Deus, que absurdo. Aqui, onde é que tá aqui? Para aí. O sigilo financeiro foi quebrado por ordem do Alexandre de Moraes na semana passada, que também cobrou envio de relatório financeiro e pagamentos efetuados ao blogueiro de novo, pela monetização de vídeos e publicações feitas em suas redes sociais. Vocês acreditam, meus queridos? Vocês acreditam que eles estão querendo saber da monetização do Instagram? Vocês acreditam nisso? Estão falando até em monetização do Twitter, meus amigos. Olha, falam até em monetização do Facebook. Até dá pra monetizar vídeo do Facebook, mas é no Facebook Gamer. E é um monte de esquema lá, é um monte de... Ih, é uma complicação braba. A quebra de sigilo engloba o período de um ano. Olha só, 19 de abril do ano passado, Dia do Exército, marco mais remoto que pode cogitar o início de eventual concentração para organizar atos antidemocráticos até o dia 3 de maio desse ano. Olha só, meus amigos, é um absurdo. Detalhe é o seguinte, ó,
O cara que é jornalista, ele tem uma empresa de comunicação, certo? Ele é sócio administrador, mas é o quê? Blogueiro. Blogueiro, meus amigos. Que não pode dizer a Globo não pode falar em jornalista, então tem que ser blogueiro bolsonarista. Olha aqui o argumento, ó. Os investigadores citam, por exemplo, olha só, olha o argumento, uma postagem do Oswaldo Eustáquio. Olha o argumento foi usado para prender o cara. Esse STF corrupto, o que ele fez está mancomunado com Rodrigo Maia. Em 64 não houve um golpe, foi um contragolpe, porque daqui a pouco as pessoas vão falar: Oswaldo, você é a favor de uma intervenção militar? Não! Ou seja, não é a favor, sou a favor de uma intervenção do povo. Meus amigos, brincando, aqui neste canal, eu falei assim, olha, parafraseei um amigo meu de longa data, parafraseei ele dizendo assim, que a solução do Brasil seria uma intervenção alienígena. E antes que algum imbecil diga, mas olha a asneira, isso é uma brincadeira, é um sarcasmo. Mas esse sarcasmo, essa piada, tem cada dia mais peso. A impressão que dá que a única solução para o nosso país, para interromper esse tipo de coisa, é o dia que chegar uma nave alienígena e resolver o problema. E veja bem, meus amigos, eu não estou falando sério isso daí, eu estou tratando de um sarcasmo. Olha aqui, ó, o canal de Eustáquio tá com 264 mil. Não, ainda tá defasado, porque olha aqui, ó, tá com 313, certo? Onde é que tá aqui? Para aí. A PGR determinou a quebra dos sigilos para apurar se a página recebe dinheiro. Olha aqui, ó, para que se tenha uma dimensão dos volumes envolvidos nesse mercado, ainda estão chamando de mercado, meus amigos. Um relatório de empresas especializadas em análise e estatísticas, o Social Blade, cara. Os caras estão fundamentando prisão com base num tweet, num vídeo de 1 minuto e no Social Blade. Detalhe, monetizar vídeo no Brasil e no mundo ainda não é crime. Vocês estão vendo, meus queridos? Olha, é um absurdo, meus queridos. Absurdo, olha aqui, ó. E dá conta aqui das 829 mil visualizações obtidas no vídeo da live em que o presidente gravou no dia 3 de maio, gerou um lucro de $6 mil. Meus amigos, se o teu canal for bem ranqueado no YouTube, estou encher de propaganda o vídeo, porque eu sei de bastante gente quando chega na terceira propaganda, não interessa o assunto, não interessa quem é, simplesmente larga fora do vídeo, tu consegue ganhar $1 por 1000 visualizações. Veja bem, ó, lucro entre $6 mil, cara. É um absurdo, cara, um absurdo demais. Olha aqui, ó, foco do Brasil de 7.500 a 18.800 dólares, meus amigos. Não é real isso, é dólar. Então isso, cada número que eu falar aqui, vocês multiplicam por 5 ou 6, e nem sei quanto é que tá o dólar aí. Olha, meus amigos, olha aqui, em abril o blogueiro fez uma transmissão ao vivo com o Roberto Jefferson. Agora, ó, olha só, Roberto Jefferson, aquele cidadão aí que roubou bastante dinheiro público, foi condenado e etc e tal, virou bolsonarista. Olha só, nas palavras da Globo, Roberto Jefferson virou bolsonarista. Sabe por quê? Um dos motivos que o Oswaldo Eustáquio está sendo preso hoje é por causa dessa live aí que ele fez com o Roberto Jefferson. Veja bem, nessa live aí, o Roberto Jefferson denunciou um golpe que estava saindo do forno contra o Bolsonaro. E aí o mecanismo inteiro teve que simplesmente recuar. O mecanismo inteiro teve que simplesmente dizer, não dá pra fazer isso. Temos que pisar no freio. Olha, meus queridos, é brincadeira, meus queridos. Olha, assim, ó, na boa pra vocês, na boa. Eu nunca pensei que fosse chegar na internet em pleno 2020 e ter que dizer que estamos num estado socialista, um estado comunista, um estado muito pior do que seria um estado de exceção, um estado de perseguição contra as pessoas que apoiam o governo. Olha, o Brasil é sempre um estudo de caso para o mundo inteiro. Nós temos
exilado político que defende o governo e temos um jornalista preso político que também defende o governo. Sem contar a Sarah Winter, uma ativista política em defesa do governo que foi presa e está com uma tornozeleira eletrônica. Vocês estão vendo o absurdo, meus amigos? Tudo que acontece num jeito no planeta Terra, no Brasil, acontece de forma bem diferente. E ainda aqui, ó, e olha só, a Globo ainda dá uma lambida aqui no Verdevaldo ainda, né? Olha, meus amigos, é brincadeira. Vamos ver aqui umas coisas do Twitter. Eu perguntei, né? Só ignorem aqui a questão do fuso. Descontem 4 horas quando vocês virem. Quando vocês virem minhas publicações de redes sociais, sempre descontem 4 horas, que é por causa do meu fuso horário, que eu estou 4 horas à frente, certo? Perguntei aqui porque eu li a matéria. Eu li e aí o pessoal viu e disse, olha, realmente, ele foi preso mesmo. Para aí, deixa eu ver aqui, ó. Olha só, olha aqui, ó. O Oswaldo Júnior estava comprando sopa paraguaia, tá? Oswaldo jornalista, desculpa. Sopa paraguaia, estava voltando, não fugindo. Olha o absurdo, cara. Olha aqui o que a CNN colocou aqui. Achei que era a Globo. Olha a CNN, ó. PF prende blogueiro ligado a Sarah Winter. Ainda tem que ligar a menina. Prendeu o blogueiro. Olha só, meus amigos. Blogueiro. Vamos ver aqui. Ó, olha só o que foi dito. Olha a postagem dele, 2 horas atrás. Perdão, não foi 2 horas atrás, agora deve fazer umas 4 horas mais ou menos. O nosso núcleo de jornalismo investigativo, o núcleo de jornalismo investigativo está no Paraguai e descobriu o segredo do sucesso do país vizinho no combate à peste, com a incrível marca de apenas 13 mortes. Meus amigos, olha o absurdo, meus queridos. Olha o absurdo. O maluco, como disse aqui, o Leitadas aí, né? Eu peguei dele que ficava mais fácil. O maluco foi no Paraguai comprar sopa e o careca mandou prender ele na volta pro Brasil por causa do risco de fuga. Puxa vida, se tivesse fugido, não teria voltado e muito menos anunciado. Como eu falei no início, não teria anunciado nem a ida e nem a volta dele. Aí tá aqui, ó, no Conexão Política. Vamos ver se tem alguma atualização nesse meio tempo. Imagino que não. Imagino que não teve nenhuma atualização. E eu abri essa matéria aqui da Folha. Olha só, eu tava no site da Folha, caçando alguma coisa interessante pra falar ou pra desmontar da narrativa deles, certo? Eu tava aqui e aí eu vejo aqui, ó, blogueiro bolsonarista preso. Não é possível, cara. Quem foi? Quem foi? Olha só, aí eu venho aqui, Oswaldo Eustáquio, meus amigos. É brincadeira. Olha, é brincadeira, meus queridos. Onde é que tá aqui? O blogueiro é próximo de Sarah Winter. Ó, o que eles querem. A PF argumentou no pedido de prisão que havia risco de fuga. Olha só, meus queridos. A PGR disse ao Supremo que Oswaldo Eustáquio defendeu uma ruptura institucional de maneira oblíqua. Olha, meus queridos, é triste demais. Hoje é um dia muito triste para a República Brasileira, se é que dá para chamar de República Brasileira. Será que dá para dizer? Olha, brincando, eu postei no Twitter uns dias atrás assim, a República Brasileira ainda está íntegra. Meus amigos, se faltava algo pra gente poder assinar, para ter um registro no cartório de que nós estamos num estado de exceção, nós estamos num estado comunista, num estado de perseguição de pessoas, pronto, hoje foi o dia, uma sexta-feira. Lembro da época, lembro com saudades da época em que as sextas-feiras eram operações da Polícia Federal que prendiam vagabundos, prendiam ladrões do dinheiro público. Eu lembro dessa época com saudade, quando a polícia... Meus amigos, olha, eu lembro com muito... não é com saudade da época, veja bem, mas eu lembro com saudade do tipo de operação executado pela Polícia Federal, que era estourar vagabundo, que era pegar ladrão de dinheiro público, que era pegar mala de dinheiro, que era pegar vagabundo queimando documento, queimando prova, e pegava lá, aí mexia lá na churrasqueira que o cara tava queimando um monte de papel. Veja bem, não tenho saudade da época. Eu tenho saudade de que quando a Polícia Federal agia,
Era pra pegar vagabundo, meus amigos. Essa era uma ordem em que a Polícia Federal não devia cumprir. A Polícia Federal não devia cumprir. Foi na casa dele e de outros há vários dias atrás. E aí eles só queriam a oportunidade pra ir lá e ó, crau, pega ele. Meus amigos, é brincadeira. Vamos ver aqui a repercussão da prisão. Olha só, conforme noticiou, ele foi preso. Ordem partiu de Alexandre de Moraes e tal. Poucos minutos após a prisão dele, o termo Oswaldo Eustáquio já estava entre os assuntos mais comentados do Twitter. Então, Davi Albuquerque, que é o editor aqui do Conexão Política, já postou. Em seguida, outros aqui, ó. Mais uma prisão política. Cláudia Wilt. O jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso. Prováveis crimes: fazer reportagem verdadeira e apoiar o presidente. Como eu disse lá atrás, quando o STF barrou ilegalmente a nomeação do delegado da Polícia Federal, parem o STF agora ou aguardem ainda mais arbitrariedades. Anotem a chance de eu ser a próxima jornalista presa. Diz aqui a Fernanda Salles. Já avisa ao senhor de Moraes, prender uma mulher grávida vai ser um tiro no pé. Oswaldo Eustáquio é o 8º preso político no Brasil. Estão tentando nos censurar, estão conseguindo nos censurar de todo modo possível, meus amigos. É realmente muito triste. O que ele pode fazer? Vai ter que recorrer, vai ter que entrar com habeas corpus, vai ter que fazer alguma coisa nesse sentido e aguardar o amém. Aguardar o amém de algum outro ministro ou do próprio Alexandre de Moraes. Muito provavelmente vão deixar ele de 10 a 15 dias guardado, e aí quando ele sair, vão colocar uma tornozeleira eletrônica nele, dizendo que ele não pode postar vídeo, que ele não pode falar com os outros investigados, de forma muito semelhante ao que aconteceu com a Sarah Winter. Felipe Rocha diz: hoje a PF prende quem compra sopa. Meus amigos, olha, meus amigos, vamos trazer para nossa realidade, vamos sair rapidamente dessa questão de Supremo Tribunal Federal, etc, etc. Meus amigos, vocês conseguem imaginar uma pessoa que matou outra, tá? Essa pessoa vai fugir. Vocês acham que a pessoa vai voltar? Matou uma pessoa que, Deus que me perdoe, lá no Nordeste, a pessoa foge pro Rio Grande do Sul. Você acha que a pessoa vai botar os pés de volta no Nordeste? Não bota. Não bota. Eu sei de caso. Olha só, eu conheci tanta gente aqui nesse país aqui que eu sei de um caso, tá, de uma pessoa que matou outra no Brasil, pegou o passaporte do irmão, viajou e tá morando na Suíça há 25 anos. O cara nunca mais botou os pés no Brasil, deixou mulher grávida e tudo no Brasil. Vocês estão entendendo? Isso daí é uma história que a gente ouve falar, a gente fica sabendo, foi o primo do fulano que fez isso. Vocês estão entendendo, meus amigos, o absurdo que é? Quem vai fugir não fala, quem vai fugir não volta. Será que os traficantes, quando fogem ou quando vão para algum lugar assim, será que eles avisam, eles postam em rede social? Eles postam quando eles estão lá e não vão voltar nunca mais. Olha, eu vou dizer para vocês, é brincadeira, é triste demais. Gato Louco diz que o Bolsonaro não cometeu nenhum crime. O único crime que o Bolsonaro cometeu foi ter sido eleito, foi se eleger, foi lutar pelo povo, foi tentar fazer alguma coisa para nós. Bolsonaro, meus amigos, é ele contra o mecanismo. Não se deixem seduzir por discurso mentiroso de pessoas da nova esquerda ou dessa mídia tradicional aí. Eu tenho, para quem tá me conhecendo hoje aqui, eu tenho muito vídeo, muito vídeo desmascarando as mentiras, mostrando. Eu mostro aqui, ó, aqui neste canal, eu mato a cobra e mostro o pau. Vocês estão entendendo? Eu mostro a notícia, eu mostro a lei, igual eu fiz aqui, dei um semestre de direito constitucional aqui pra vocês na questão da pirâmide de De Kelsen em poucos segundos, dando uma explicação rápida. Enfim, é isso que eu faço aqui. E o que eles querem? Tirar a nossa voz, meus amigos. Eles querem te colocar de volta naquele cabresto. Eles querem te colocar de volta imerso na questão da esquerda.
Como foi dito por mim, pelo Mauro, pelo Jordi e pelo Max no Terça Livre hoje. Eles só querem o pensamento da esquerda, pensamento crítico, o pensamento que pode, o pensamento que vale é apenas na esquerda. E não deem bola aí pros mortadela falando porcaria no chat, não precisa dar bola pra eles ali, e ignorem e pronto, deixa eles falarem sozinho. Aqui ó, se você é mortadela, se você tá feliz com a prisão do Oswaldo, não te preocupa, meu amigo. Se o chicote tá cantando no lombo de pessoas que têm alguma repercussão, de pessoas que têm alguma notoriedade, de pessoas que estão do lado do presidente, não te preocupa, meu amigo, se tu tá feliz com a prisão dele, quando o chicote cantar no teu lombo, meu querido, não vai ter uma hashtag em ti, não vai ter uma pessoa no YouTube reclamando por ti, não te preocupa, porque quando canta no lombo de jornalista, de advogado, de pessoas que têm alguma notoriedade, meus amigos foram na casa de empresários. Se foram na casa de empresários, meu amigo, tu que é um mortadela e tá escrevendo em prol deste Supremo Tribunal Federal, tu que é mortadela e tá fazendo isso, meu amigo, o couro, o chicote vai cantar no teu lombo, pode ter certeza. Alguém, perdi aqui, alguém disse assim, desde quando falar a verdade é fake news? É verdade, meu amigo. Teve alguém que disse assim, te conhecendo agora e saindo fora, vá com Deus, pois a porta da rua é a serventia da casa. Olha, meus amigos, assim, ó, eu achei, olha o que eu tinha programado aqui pra falar pra vocês. Tinha programado isso aqui, ó. Isso aqui. Em meio a polêmicas, Senado adia a votação do projeto das fake news, era pelo menos até o dia 30, cadê a data aqui, ó, pelo menos até o dia 30, tínhamos conseguido uma vitória, pelo menos um final de semana de descanso. Pensei assim, não, a gente tem pelo menos aí, ó, um dia pra comemorar, pelo menos a sexta-feira, pra poder ter algum alívio, né, já que é sexta-feira e tudo mais, mas não, prenderam o cara aqui, então, essa nossa rápida, curta, pequena vitória se transformou em absolutamente nada. E o detalhe, virou em nada com um argumento absurdamente ridículo, meus amigos. Virou em nada com um argumento totalmente podre e ridículo. Vencemos por alguns segundos esses dois caras aqui. E hoje, o outro, o cabeça de ovo, foi lá e mandou prender o nosso amigo jornalista aqui, né, meus amigos? Olha, é brincadeira, meus queridos. Eu vou dar andamento aqui na pauta. Peço que você continue aqui na live comigo, certo? Que eu quero mostrar. Olha só, vencemos ontem. Tivemos essa pequena vitória ontem aqui. Essa senadora aqui, como é que é o nome dela que eu esqueci aqui, ó? Simone Tebet, eu vou falar Simone Tebet, tá? Essa senadora aqui, olha o que ela disse. Vamos ouvir. Escutem o que essa senadora falou, meus amigos. As fake news, os robôs estão fazendo tão mal à democracia que até hoje eu não sei se tem algum lobby mais forte do que o lobby dos robôs e das fake news. Eles estão influenciando, alterando votos. Eles estão influenciando, alterando votos. Eles estão influenciando, alterando votos de alguns na CCJ, nas comissões permanentes, no Senado Federal. Robôs estão alterando votos no Senado, meus amigos. É igual a Janaína Pascoal, que eu mostrei ontem pra vocês, é igual ela falar que nós do YouTube estamos influenciando negativamente no governo só porque a gente defende o nosso presidente, a gente fala o que considera certo. Até neste projeto, a gente recebeu tantas mensagens que a gente não sabe, tanto desde ontem com o marco regulatório como de agora, o que é fake news, o que era robô. A gente quer interagir nas redes sociais com a população e não consegue. Não sabe se está respondendo pro anonimato, pro nada. 15 segundos. Olha o absurdo, meus amigos. É uma senadora da República falando isso. Deixa eu só pesquisar rapidamente aqui o que a Janaína falou, né? A nossa mascote Janaína Pascoal aqui. Vamos ver se ela se manifestou a respeito da prisão aqui do Oswaldo, meus queridos. Deixa eu só pegar aqui o Twitter dela e já vou dizer, meus amigos, é muito triste isso. É realmente
Muito triste o que tá acontecendo aqui. Vamos ver se ela disse alguma coisa. Se ela falou alguma coisa... Não, não falou nada. Nada, não disse nada. A Jana não falou absolutamente nada. Será que ela vai se pronunciar em prol da verdade? Será, meus amigos? Será, meus queridos? Dando andamento aqui, a Sarah Winter... Eu não vou executar o vídeo dela, que só vou mostrar o Twitter dela, tá? Sarah Winter foi questionada, certo? Ela foi questionada a respeito se ela se arrependia. Ela conta que quando ela estava saindo lá da cadeia, ela foi questionada se arrependia de estar fazendo o que estava. Ela disse que não. Ainda bem, meus amigos, ainda bem que essa menina tá firme e forte, porque nós precisamos nos unir, meus amigos. Para quem tá me conhecendo hoje, tem uma frase que várias vezes eu falei em muitos vídeos, eu vou repetir, e ela é mais importante do que nunca. Que eu digo assim: estamos juntos, juntos nós podemos mais, apenas juntos nós podemos derrotar a esquerda no Brasil. Às vezes eu faço alguma variação adequando ao momento, mas basicamente é isso. Meus amigos, eu digo pra vocês assim, ó, é um momento triste, é um momento negro, é um momento difícil esse que nós estamos passando, meus amigos. Só Deus por nós aqui. Por que isso está acontecendo, né? Por que essas coisas estão acontecendo? Por causa desse tipo de coisa aqui, ó. Maioria do brasileiro, né? Maioria do brasileiro. Lembrando que o professor Olavo de Carvalho já falou que no Brasil existem 70 milhões de analfabetos funcionais, certo? Isso nas palavras do professor Olavo, que eu ouso divergir e digo, se o professor falou 70, não é 70, é 140. Porque olha aqui, ó, maioria dos brasileiros considera Bolsonaro pouco inteligente. Tá, mas essa é uma matéria da Folha de São Paulo, ela é mentirosa. Tudo bem, a matéria pode ser mentirosa, provavelmente não é isso daí, porque tem pesquisa do Datafolha e tudo mais, mas como eu vou ficar só nessa parte aqui. Maioria dos brasileiros, né, maioria essa daí que são analfabetos funcionais, que leem e não entendem. Muitos sequer conseguem ler uma frase inteira e muitos ouvem e não compreendem aquilo que estão ouvindo, aquilo que estão escutando, acham o nosso presidente pouco inteligente. Se o cara que é presidente da República, que lidera a nação, que conseguiu diminuir criminalidade e crescimento, e conseguiu aumentar o crescimento no primeiro ano de governo, é burro, meu amigo, o que sobra pra ti, né? Olha, meus amigos, é só nós com o nosso presidente. Porque isso aqui, ó, o lance dessas pessoas é isso aqui, ó. Olha só, ó. Ah, mas o que o Lula tentar liberar 13 milhões tem a ver? Porque era 13 milhões dessa senhora aqui, ó. Marisa, falecida Marisa Letícia. Olha só, foi bloqueado. E o pobre Lula, que não tem nada. Esse Lula aí, que não tem nada no nome dele, não tem. Porque ele é pobre, porque ele é não sei o quê. Aqui, ó, 13 milhões. Lembram que quando averiguaram o patrimônio da família Bolsonaro, ficaram todos impressionados? Ah, meu Deus! Como que aumentou o patrimônio da família Bolsonaro? Não é possível. Em que somaram o patrimônio do Jair, do Eduardo, do Flávio, do Carlos, certo? Antes das eleições. E o total dessas 4 pessoas bem-sucedidas, o total do patrimônio deu 15 milhões. Mas ninguém da esquerda fica triste. Ninguém da esquerda questiona 13 milhões da Marisa. Ninguém questiona isso. Ninguém questiona um fundo de pensão de 9 milhões da Marisa, ou agora não lembro se é da Marisa ou do Lula. Ninguém questiona. Veja só, felizmente o TRF4 negou. Mas olha aqui, meus amigos, é isso aqui, ó. O brasileiro é isso aqui. Isso aqui, ó. Ele não se importa com isso. Por quê? Porque tem um jornalista que falou a verdade. Esse cara tem que ser preso, meus amigos. É triste demais. Eu queria contar pra vocês aqui, ó. Olha só o que eu queria contar aqui, que eu tinha programado aqui, ó. Olha o que eu tinha programado. Polícia Federal faz operação contra supostos hackers
né, que acessaram os dados pessoais do presidente. Era isso que eu queria contar pra vocês aqui, ó. Mas não. Olha o que a Polícia Federal fez, meus amigos. Olha só. Desgraça pouco é bobagem. Então se prepara aqui, ó. Se prepara aí, meus amigos. Atos contra Bolsonaro reúnem. Ai, meu Deus. Para aí, só um pouquinho. Atos contra Bolsonaro... Ai, meu Deus. Já vou mostrar aqui, só um instantinho. Atos contra Bolsonaro reúne Huck, Marina, Ciro e Haddad. É, meus amigos, isso daí, essas pessoas se unirem pra dizerem que tem que derrubar o presidente, tem que tirar o presidente, tem não sei o que com o presidente, isso não é nada antidemocrático. Mas tu ir lá na frente do Congresso ou do STF se manifestar, isso é movimento antidemocrático, meus queridos. É brincadeira. Olha aqui, ó, olha só, olha só. Ó, pra finalizar aqui, ó, que eu tinha pra mostrar pra vocês. Vamos ver aqui quando é que vai carregar. Olha só, ó, como desgraça pouca é bobagem, desembargador revoga 12 prisões determinadas na Lava Jato do Rio de Janeiro. Bom, deixa aí que eu não ia mostrar mesmo, então. 12 prisões revogadas. 12 ladrões do dinheiro público, né, soltos. Enquanto isso, um jornalista que não fez nada, um jornalista que não cometeu crime nenhum, está preso, meus amigos, está preso. É brincadeira, é triste demais. Alguém escreveu aqui que o rombo do PT é de 242 bilhões. Olha, meus amigos, perdão, eu perdi aqui quem escreveu. O rombo é muito maior. Só na Lava Jato, no processo da Lava Jato, lá de Curitiba, até 2017, tinha circulado 8 trilhões de reais. Praticamente uma vez e meia o PIB brasileiro da época, meus queridos. É muito triste mesmo. Bom, recebi uma doação aqui do Superchat, vou ler aqui, ó. Marco Silva diz assim: prefiro um presidente prefiro um presidente pouco inteligente, mas que tenha cérebro, do que dois ex-presidentes sem cérebro e corruptos. Exatamente. Muito obrigado pela doação, meu amigo. Deus te abençoe. Bom, meus amigos, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu estou realmente indignado. Eu estava realmente feliz pela participação no Terça Livre, mas veio essa notícia aqui para jogar um balde de água fria. Mas assim, meus amigos, não vamos desanimar, vamos nos manter firmes. O que nós aqui, 3 mil pessoas, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer pelo Oswaldo? Orar. Oração pode parecer pouco, mas num momento de desespero, é uma oração que traz esperança para a pessoa. Certo, meus queridos? Peço que vocês, por favor, assistam o vídeo. Eu coloquei um vídeo ontem aqui, deixa eu só dar uma olhada. Opa, para que eu perdi um outro superchat aqui. Para aí, eu perdi um outro superchat aqui, me desculpem. Danilo Carvalho disse o seguinte: ministros do STF estão fazendo papel de capanga dos partidos de oposição por pura incompetência. Isso é um ato claro de desespero. Não superaram o tudo ou nada, pois as manifestações darão e continuarão a fazer pressão. Eles estão prendendo, meus amigos, porque eles querem nos calar, como eu já mostrei várias vezes, ok? Tem algumas pessoas aqui xingando o Oswaldo. Eu digo o seguinte: você pode até não gostar do Oswaldo, você pode até achar que ele não fala algo legal ou etc. Você pode até não gostar do Oswaldo, mas você tem por obrigação ficar do lado dele, não apenas dele, como de todos que estão envolvidos nesse processo. Por quê? Hoje eles estão pegando essas pessoas. Amanhã eles vão pegar a ti, vão pegar um parente teu, alguma coisa, e tu não vai ter para onde correr, certo? O Luiz Toso diz assim: orar para punir esse morfético. Meus amigos, hoje o mais urgente é orar para dar força ao Oswaldo, meus queridos. É isso que nós podemos fazer, certo? Mais cedo, e lembre o seguinte: se tiver aquele teu amigo isentão dizendo assim: ah, que bom que prenderam, como é que é, grande dia, se fizerem ironias desse tipo, lembra que primeiro vão ser nós, tudo bem, vão pegar nós. Depois eles vão pegar os traidores.
Comunista não é bonzinho, comunista não perdoa, certo? Ok, meus amigos? Então, eu agradeço a presença de cada um. Eu vou soltar um vídeo mais tarde hoje, peço que assistam, ok? Fiquem com Deus, meus queridos. Ativem o sino das notificações, deem o like. Muito obrigado. Hoje batemos um recorde aqui de pessoas na live. Muito obrigado. Espero que, para quem está me conhecendo hoje, tenha sido uma boa experiência. Obrigado, meus queridos. Voltem, fiquem com Deus. Beijo a todos. Maria Tereza pergunta: o sindicato não vai fazer nada? Olha, um sindicato tomado por pessoas da esquerda fazer alguma coisa para proteger um direitista, acho bem difícil. Bem difícil, certo? Beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus aí, até mais. Eles querem controlar a internet, que alguém, o Illusion escreveu, eles querem controlar a internet, é isso que eles querem, certo? Beijo pra todo mundo, meus queridos, fiquem com Deus. Até amanhã, ou melhor, voltem mais tarde pra ver um vídeo, tá? Já tá gravado, vou terminar de editar ele aqui, tá bom? Beijo pra todo mundo, tchau.